Com essa ferramenta maravilhosa, posso dizer sem medo de errar que você vai conseguir entender qualquer coisa em inglês, mesmo se for iniciante. E digo mais, essa é talvez a única forma que permite você entender inglês tão rápido. Vamos conferir isso na prática? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos direto para o conteúdo. Self-reliance is basically counting on yourself, taking responsibility for whatever happens to you, knowing that you have consciously made the decisions that are now affecting you, knowing that what is happening now, today, is the direct result of your activity, what you did yesterday. Você acabou de ouvir o áudio do saudoso Jim Rohn, que foi um empreendedor, autor e palestrante. Ele falava muito sobre desenvolvimento pessoal. E aqui é apenas um pequeno trecho de uma de suas falas. E aí eu te pergunto, o que você conseguiu entender disso aqui? Entendeu 50%? Entendeu tudo? Não entendeu quase nada? Digamos que você entendeu muito pouco. O que você faz para conseguir entender isso aqui o mais rápido possível? Existe uma ferramenta chamada tradução. Eu sei, isso é muito óbvio, mas parece que quanto mais óbvio é, as pessoas costumam ignorar mais. Veja bem, a tradução, na minha opinião, é talvez a única ferramenta que vai permitir você entender inglês o mais rápido possível, porque ela é o seu ponto de partida, ela é a sua referência. E eu falo isso aqui principalmente para quem vive em lugares onde não se fala o inglês, onde fala outra língua, como nós no Brasil, fala português. Então o que você tem? Você tem a tradução. A tradução é o que vai permitir você entender inglês o mais rápido possível. Mas calma que você não entrou nesse vídeo só para ouvir isso. Olha só, você teve um nível de compreensão. A tradução vai fazer você, quase que de forma instantânea, entender tudo o que esse trecho está dizendo. Então vamos aqui na tradução, ela diz o seguinte: autossuficiência é basicamente contar consigo mesmo, assumir a responsabilidade por seja lá o que aconteça com você, saber que você tomou conscientemente as decisões que estão te afetando agora, saber que o que está acontecendo agora, hoje, é o resultado direto de sua atividade, do que você fez ontem. Veja, a tradução permitiu que a gente entendesse quase que de forma instantânea um áudio de 20 segundos, onde tem ali muitas palavras e algumas delas até um pouco mais sofisticadas, não tão comuns assim. Esse é o poder da tradução. Agora, é lógico, não basta só a tradução, não para por aí e a gente vai ver isso já já. Calma lá. Mas só que criou-se essa coisa de que a tradução não é algo bom, de que você vai ficar dependente da tradução. Eu diria que não. E olha só, também arrisco dizer que esse papo de você ficar muito dependente da tradução é quase que uma falácia, beira a uma falácia. Vamos tomar aqui, por exemplo, a palavra de vez em quando. De vez em quando. A gente sabe o que significa essa palavra no português. De vez em quando. No inglês, como que a gente diria isso? Existem algumas formas de dizer de vez em quando no inglês, como por exemplo, from time to time, every now and then, e once in a while. São algumas das opções. Sometimes também pode ser incluído nisso aí. Mas vamos ficar com uma única delas. Por exemplo, vamos ficar com o every now and then. Então, vou colocar ela aqui embaixo para a gente falar um pouquinho sobre isso antes de a gente dar continuidade, porque não basta só a tradução não, mas ela é importantíssima, principalmente nessa parte de compreensão. Olha só, essa palavra aqui, que na verdade já chega a ser uma expressão, é um conjunto de palavras, every now and then significa de vez em quando. E aí, você não conhece essa palavra, você não conhece esse termo, você ouve pela primeira vez, every now and then, every now and then. E você não faz a mínima ideia do que every now and then significa. E aí, para você entender isso o mais rápido possível, você recorre o quê? À tradução, a uma legenda. Então, na tradução, você vai ver que every now and then significa o quê? De vez em quando. Beleza.
A tradução fez com que você entendesse assim, ó, rápido, no estalar de dedos. Every now and then, agora você sabe que significa de vez em quando. Beleza, só que existe aquela situação que a gente gostaria que não houvesse, que é o quê? O esquecimento. Você vai esquecer muitas vezes aquela mesma palavra que você acabou de ouvir e sabe agora o significado dela. Numa próxima vez você vai ouvir de novo every now and then e você vai ter esquecido. Pode ser que você tenha esquecido. Algumas palavras a gente ouve pela primeira vez e não esquece mais, mas a maioria não ocorre dessa forma. Então você esqueceu. O que você vai fazer? Você vai recorrer à tradução de novo. Então você vai lá, tá, agora eu lembrei, every now and then significa de vez em quando. Passou alguns dias, aí você se depara com essa mesma palavra de novo, every now and then. Nossa, é o que mesmo esqueci. Será que é isso? Vou ter que conferir. Aí você confere lá. É isso mesmo, de vez em quando. Every now and then significa de vez em quando. E aí o tempo passa e você continua de vez em quando, every now and then, tendo contato com essa palavra. Volta e meia ela pula ali na sua frente. E aí você começa a esquecer menos. Por conta do quê? Por conta desse contato, desse envolvimento, dessa repetição. Eu já estou dando a dica aqui do que vem já já. Aí você, por conta disso, passa a solicitar cada vez menos o quê? A tradução. Isso significa o quê? Que você vai passar a depender cada vez menos da tradução para essa palavra. E a mesma coisa vai acontecer para a próxima, e para a próxima, e para a próxima palavra, e para todo o inglês. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, que a tradução é linda, é maravilhosa, é uma ferramenta extraordinária que pode fazer você entender aquela coisa, aquele conteúdo no inglês ali, de forma quase que instantânea. Mas só que não para por aí, o que é o erro da maioria das pessoas. Ficar só ali na tradução e acabou. Aí você não aprende muito mesmo. Mas a tradução, ela é maravilhosa e dificilmente você vai ficar dependente da tradução se você fizer o seu dever de casa. Para você não ficar dependente é o quê? É o envolvimento, é a repetição. Você viu aqui que every now and then, nas primeiras vezes, ficou difícil de você reter. E conforme você foi olhando e recorrendo à tradução, chega uma hora que você não esquece mais. Mesmo que você tente, você não vai conseguir esquecer mais que every now and then significa de vez em quando. Por quê? Porque houve repetição suficiente, houve contato, houve envolvimento suficiente com essa palavra, com esse termo. Agora você não mais precisa da tradução. Aí eu te pergunto, você ficou dependente da tradução para essa palavra? Logo no começo, sim, porque faz parte do processo. Mas se você faz o dever de casa, você não fica dependente de tradução. E tradução vai ser o que ela de fato é. Uma ferramenta maravilhosa para você. Beleza, você tem a tradução como a sua forte aliada. Ela faz você entender inglês rapidinho, instantaneamente. Agora o que você faz? Para por aí? Não, você precisa de muito envolvimento, você precisa de muito contato. E é exatamente o que a gente vai fazer com esse trecho de áudio que a gente acabou de ouvir. O mesmo que pode acontecer com o every now and then com você, vai acontecer com as outras palavras inseridas nesse trecho de áudio e todo o conteúdo. E assim com o inglês como um todo. Agora, é claro que tudo isso leva o seu tempo, porque o inglês é uma língua, não é um pedaço de texto ali onde você resolve tudo rápido. Pois bem, a gente usou a tradução, a gente entende o que está dizendo aqui, eu li a tradução para você ainda há pouco. Agora a gente vai se aprofundar, é onde a diferença começa a acontecer. Entendemos, agora a gente tem que aprender. Aprende como? Com repetição, aprende com envolvimento. Então vamos lá? O que eu fiz aqui? Eu dividi esse mesmo texto do áudio em algumas pequenas partes. E aí a gente vai lidando com isso parte por parte. Todo esse caminho aqui, você vê que o vídeo já está começando a ficar um pouquinho maior. Isso é para quem realmente está levando a sério o inglês. Não é para quem está levando como entretenimento, que é uma dicasinha ali e passou batido. Quem está viciado, acostumado com shorts, que é 1 minuto de vídeo e acabou. Isso aqui não é para você. É para a galera que realmente está pegando pesado aí para aprender. Então esse aqui
é o processo. Vamos ouvir esse trecho aqui e vamos entender com mais profundidade. Self-reliance is basically counting on yourself, taking responsibility for whatever happens to you. Então, de novo, ele diz, autossuficiência é basicamente contar consigo mesmo, assumir a responsabilidade por seja lá o que aconteça com você. Agora a gente vai observar os vocabulários que aconteceram aqui. A primeira aqui, que é uma palavra composta, self-reliance. Self-reliance. Reliance aqui é confiança. Self de auto, né? Auto ou si mesmo. E aí ela pode assumir, tem aí algumas traduções para ela, que é o autossuficiência, que é o que foi utilizado na tradução aqui. Você tem independência, então ela tem essas equivalências. Autossuficiência, independência, autoconfiança, autonomia. Então, para ajudar aí a contextualizar, a gente vai ver algumas frases de exemplo. Olha só essa primeira frase. Teaching children self-reliance helps them become more independent. Ensinar a crianças ou aos filhos autossuficiência ou independência ou autoconfiança, helps, os ajuda a se tornar mais independentes. Então, self-reliance está ligado aqui à independência, a você contar consigo mesmo, você ter essa autonomia, você ter essa autoconfiança, confiar em si mesmo, você ter essa autossuficiência. Tá vendo que isso aqui vai nos dando uma aproximação, vai nos dando uma referência com relação ao o que significa self-reliance no inglês, né? Self-reliance. Self-reliance, para nós, na tradução, é tudo isso aqui que eu já mencionei. E aí é óbvio que você provavelmente vai esquecer dessa palavra aqui. Mas aí o que você faz? Toda vez que você esquece, você vai lá na tradução. Você vai continuar indo na tradução, até que vai chegar um momento que self-reliance vai entrar na sua mente e nunca mais vai sair. E aí você vai dominar, você vai saber o que ela pode significar. E aí você não vai mais olhar para a tradução para você ver essa palavra. Temos aqui ainda uma outra frase de exemplo para contextualizar ainda mais self-reliance. Living in a remote area taught him the value of self-reliance. Viver numa área remota o ensinou o valor de autossuficiência, de independência, de autoconfiança, de autonomia. E aí, a tradução aqui você vai colocar de acordo com o que o contexto mais pede. Nesse caso aqui, do exemplo da frase, autossuficiência e independência se encaixam melhor. Então, ele viver afastado de cidade, numa área remota, o ensinou o valor que tem a independência, você ser independente, você ser autossuficiente. Então, isso que a gente está fazendo aqui é o quê? A gente usou tradução e agora a gente está se envolvendo, a gente está criando esse envolvimento com o inglês. Porque não basta só a tradução, embora ela faz você entender assim, ó, de forma instantânea. Mas o que adianta se você vai esquecer logo depois? O envolvimento, a repetição é que vai garantir o aprendizado. Sim, a tradução vai garantir que você entenda, e até de forma quase que instantânea. Mas ela não necessariamente vai garantir que você aprenda. Agora a gente vai olhar uma outra palavrinha que acontece, que é aqui, ó, counting. Counting, ou você poderia até pronunciar counting, ignorando aqui o T. Geralmente quando a palavra tem o N e o T, você pode ignorar ali o T e o N prevalecer sobre ele. Por exemplo, internet, no caso no inglês, internet, ficaria internet. Então é mais ou menos aí, counting ou counting. Esse counting significa contagem, contar ou contar com alguma coisa, contar com alguém, ou simplesmente contando. Counting, contando. E essa palavra vai aparecer quando diz aqui, ó, self-reliance is basically counting on yourself, contar consigo mesmo. Então, nesse contexto aqui, a palavra counting não está relacionado à contagem
ou a estar contando alguma coisa. Não, é relacionado a você depender de alguma coisa. Você está ali contando com algo, que algo vai te ajudar, que alguém vai estar com você, coisas desse tipo. Então, counting on yourself, contar consigo mesmo. E temos também aqui algumas frases de exemplo. Vamos ver aqui, olha só o que diz. I'm counting on you to help me with this project. I'm counting on you to help me with this project. Estou contando com você para me ajudar nesse projeto. Então a pessoa está ali meio que dependendo da ajuda daquela pessoa. E temos aqui abaixo também, she was counting the days until her vacation. She was counting the days until her vacation. Ela estava contando os dias até as suas férias ou para as suas férias. E nesse caso aqui, counting, nesse contexto, não é na questão de contar com algo ou com alguém. Aqui é uma contagem mesmo, é mais literal aqui. O contexto já está diferente. Então você percebe que uma única palavra pode significar várias coisas. E a tradução vai te dar esse entendimento instantaneamente. O contexto, esse envolvimento, a repetição, vai fazer você aprender com muito mais profundidade. Temos também a palavra yourself. Yourself. Yourself significa si mesmo, si próprio, você mesmo. Olha só, se você não soubesse essa palavra aqui, ó, até este exato momento, agora você sabe de forma quase que instantânea por conta da tradução. Si mesmo, si próprio, você mesmo. E aqui, esse padrão ele segue para os outros. Aqui é yourself, você mesmo. Se eu quiser dizer eu mesmo, aqui eu coloco um my. Então fica myself. Se eu quiser dizer ela mesma, então vou colocar herself. Se eu quiser dizer ele mesmo, então fica himself. Se eu quiser dizer eles mesmos, então eu coloco aqui um themselves. Aí muda um pouquinho aqui e ficaria assim, ó, themselves. Mas você entendeu aqui a pegada, vamos colocar de novo aqui, yourself. Si mesmo, si próprio, você mesmo. E mais adiante temos a outra palavra, whatever. Whatever. Esse whatever, ele pode significar seja lá o que, seja qual for, qualquer que seja, o que quer que seja, e por aí vai. Você entendeu aqui. Então, whatever. A tradução já nos faz compreender aqui de forma quase que instantânea. E essa palavra vai aparecer quando ele diz aqui, ó, taking responsibility for whatever happens to you. For whatever. Assumir responsabilidade por seja lá o que aconteça com você. Ou assumir responsabilidade por seja qual for o acontecimento. Ou assumir a responsabilidade por qualquer que seja a situação. E por aí vai. Você entendeu o ponto aqui. Então, whatever significa tudo isso aqui. De novo, é óbvio que se essa é uma palavra nova para você, a tendência é que você esqueça. E amanhã, se eu te perguntar de novo o que significa whatever, você vai ficar, talvez você nem lembre que ontem você viu essa palavra. Então é a repetição, o envolvimento é que vai te ajudar a aprender mesmo. Aí amanhã você ouve, aí você recorre à tradução. Whatever é isso, 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 isso. Depois novamente, até que essa repetição vai fazendo com que você não esqueça mais essa palavra e por não esquecer você não vai recorrer mais à tradução. Então esse papo de que a gente vai ficar dependente de tradução, que vai criar uma dependência, é quase que uma falácia isso aí. Porque, sinceramente, se você faz o dever de casa corretamente, você não vai ficar dependendo de nada. É igual a palavra thank you. Thank you, obrigado. Se é a primeira vez que você ouve, você vai... O que significa isso? Aí eu vou te falar. Significa obrigado. Então, obrigado no inglês é thank you. Thank you. E acabou. Depois que você ouve por algumas vezes isso aí, nunca mais você vai precisar que te digam que thank you significa obrigado. E nem mesmo precisar ir consultar a tradução. E olha só, temos algumas frases de exemplo aqui para essa palavra whatever, para ajudar na contextualização, te dar mais contexto. Diz o seguinte, you can choose whatever you want. You can choose whatever you want. Você pode escolher
o que quer que queira. Ou você pode escolher seja lá o que queira. Ou simplesmente você pode escolher o que quiser, meio que ignorando o whatever na tradução. Mas você entendeu aqui o uso dela. Você pode escolher o que quer que seja lá o que for. E mais abaixo, whatever happens, just remember that you did your best. Whatever happens, just remember that you did your best. Seja lá o que aconteça, ou não importa o que aconteça, apenas lembre-se de que você deu o seu melhor, ou de que você fez o seu melhor. Então, whatever. Esse whatever aqui, seja lá o que aconteça, não importa o que aconteça. Ou ele assumindo mais significados aqui, não importa o que, não importa o que, whatever happens, não importa o que aconteça. E isso vai expandindo o seu vocabulário, você vai tendo uma compreensão maior daquela palavra, sabendo possíveis significados que ela pode assumir, mesmo que no começo você continue recorrendo à tradução, até que você pare de esquecer, mas você vai aprendendo muito mais. Então é importante você ter um envolvimento maior, você dá essa repetição para o seu cérebro. Agora vamos ouvir mais uma vez. Ouvindo agora o mesmo áudio, você já tem uma compreensão maior do que quando você ouviu pela primeira vez. Self-reliance is basically counting on yourself, taking responsibility for whatever happens to you. Agora vamos prosseguir para a próxima linha. O que ele diz aqui? Vamos ouvir. Knowing that you have consciously made the decisions that are now affecting you. Ele diz: saber que você tomou conscientemente as decisões que estão te afetando agora. Aí temos aqui alguns vocabulários. O primeiro é knowing. Knowing, ele aparece aqui na sua forma gerúndio, knowing. Mas você pode traduzir para saber ou sabendo, dependendo do contexto. Neste contexto aqui, ele está querendo dizer mesmo é o saber. Saber. Knowing. Saber, sabendo ou estar ciente, né? Knowing. E mais adiante temos aqui também a palavra consciously. Consciously. Conscious, se você tira esse sufixo aqui, fica conscious, que é consciente. Aí se você acrescenta o sufixo consciously, de consciente, fica conscientemente. Consciously, conscientemente. Ou estar a par da situação, em outras palavras. Então, consciously, consciously, uma palavra um pouco mais complicada para quem está no começo, mas é assim mesmo. Use a tradução sem peso na consciência. Conforme você vai se envolvendo, daqui a pouco você nem precisa dela mais para essa palavra consciously, consciously. E olha só, não foi usada a palavra consciously no contexto original aqui, knowing that you have consciously made the decisions. Essa palavra consciously, e aqui vai aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre ela tem equivalência a outras palavras. Então, essas outras palavras que equivalem também a consciously podem ser usadas aqui em lugar dela. Então, ao invés de dizer consciously, poderia ser dito que deliberately. Deliberately. Então ficaria you have deliberately made the decisions. You have deliberately made the decisions. Deliberadamente ou simplesmente conscientemente. E ainda poderia ser substituído como uma equivalência aqui, ó, o intentionally. Intentionally ficaria you have intentionally made the decisions. You have intentionally made the decisions that are now affecting you. Então você tem aí essas palavras intercambiáveis e você começa a entender, caramba, consciously, deliberately or intentionally são intercambiáveis dependendo do contexto. Então elas têm ali algumas similaridades. Você vai repetindo isso, você vai esquecer, mas de novo vai lá consultar a tradução, chega uma hora que aquilo fica. E também temos a palavra decisions. Decisions significa decisões. E ela aparece logo aqui, ó. Consciously made the decisions. Nesse caso aqui, ela poderia ser trocada pela palavra choices. Decisions, decisões, choices, escolhas. Então, decisões e escolhas são ali intercambiáveis.
em muitos contextos. Neste contexto aqui, choices encaixaria legal aqui no lugar de decisions. Então, você vai ampliando a sua compreensão nos vocabulários. Olha como que ficaria. Knowing that you have deliberately or intentionally made the choices that are now affecting you. Viu como que é bom esse envolvimento? Agora ouve mais uma vez essa parte. Knowing that you have consciously made the decisions that are now affecting you. Olha que maravilha. Você passa a entender até melhor por conta de tudo isso aí. Ou seja, isso aqui é um reforço extraordinário para o papel, para o trabalho que a tradução já iniciou em você. Agora vamos ouvir o último trecho para fechar isso aqui. E depois a gente vai ouvir o áudio por completo novamente. Knowing that what is happening now, today, is the direct result of your activity, what you did yesterday. Ele diz, saber que o que está acontecendo agora, hoje, é o resultado direto de sua atividade, do que você fez ontem. Então, o que você vivencia hoje, os resultados que você está colhendo agora, são consequências do que você fez ontem, em outras palavras. Então, aqui ele usa a palavra result. Result, que significa resultado. Não é muito difícil isso aqui. Result, resultado. Mas essa mesma palavra result poderia ser substituída por uma outra palavra equivalente, que é o outcome. Outcome. Outcome significa resultado também. Então, ele poderia dizer assim, ó, is the direct outcome of your actions. No caso, actions aqui estaria substituindo também activity. Activity, atividade, e actions, ações. Então, atividades e ações podem ser intercambiáveis dependendo do contexto. Neste contexto aqui, cabe em lugar de activity, actions. Então, esse trecho aqui, ó, result of your activity, ficaria outcome of your actions. Outcome of your actions is the direct outcome of your actions. São formas diferentes de expressar, de dizer a mesma coisa. Agora a gente pula para a próxima palavra, que é o yesterday. Yesterday. O yesterday, que é assim, ela é muito simples, significa ontem. Ela é simples, mas ela toma a liberdade de significar outras coisas dependendo do contexto. Porque quando ele diz aqui, ó, what you did yesterday, não significa, ele não está querendo dizer o que você fez ontem, ontem mesmo, digamos que hoje é domingo. Aí ele fala ontem seria sábado. Nesse caso não se trata disso. Ontem é do agora para trás, é o que você fez no passado, é o que você fez anteriormente. Então, o yesterday, nesse caso, ele assume outros significados também. Ontem, anteriormente, no passado. E olha só, esse trecho que usou o yesterday poderia usar a palavra previously. Previously, que é previamente ou anteriormente, antecipadamente. Ou ainda in the past. In the past. Olha só como é que fica. Então, se lê o seguinte, what you did yesterday, ficaria what you did previously. What you did previously. Ou ainda, what you did in the past. What you did in the past. Então, tem essas equivalências. Tudo isso aqui, quando a gente usa frases de exemplos, que é como o que eu procuro fazer aqui, quando a gente dá uma olhada em outras palavras que poderiam ser usadas em lugar daquela que foi usada no contexto, tudo isso expande o nosso vocabulário. O que se trata aqui é o quê? Se trata de você alinhar essas ferramentas. Pega essa ferramenta maravilhosa que é a tradução e une ela com as demais, com a repetição, com o seu envolvimento, com tudo isso aí. E aí, imagina onde você chega. Você vai muito longe com essas ferramentas. Ok, então vamos ouvir de novo esse trecho. Knowing that what is happening now, today, is the direct result of your activity, what you did yesterday. O mesmo acontece aqui com a palavra today. Esse today não significa o hoje, agora necessariamente. Today é atualmente, neste tempo em que você vive, nessa sua nova realidade.
neste agora. Então, today tem esses significados aí, como aconteceu com o yesterday. Beleza? E aí você vai dando atenção a esse monte de coisa. Olha, não tem fim. Eu poderia entrar em muito mais detalhes aqui e o vídeo ficar enorme. Mas vamos parar por aqui mesmo. Agora, só dando uma recapitulada antes de a gente ouvir o áudio por completo. Só que antes de a gente dar uma recapitulada nesses vocabulários aqui, só quero te lembrar que aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link do curso que recomendo. É um curso completo que vai do básico ao avançado, do básico à sua fluência e que possui uma metodologia que pode fazer você aprender até 6 vezes mais rápido. Isso por conta de sua metodologia. Além disso, ele também oferece certificado reconhecido pelo MEC. Eu sei que muita gente precisa desse certificado, então fica aí a minha recomendação para você. É um curso que vale muito a pena e se você quiser conhecer mais, saber mais sobre a sua metodologia, por que você consegue aprender mais rápido com ele, é só você vir aqui na descrição, e lá é o primeiro link ali e você vai ser redirecionado para a página onde vai ter vídeo de explicação, vai ter muitas outras informações em detalhes de como que você pode fazer parte desse curso e ter resultados extraordinários num tempo bem menor do que você espera. Então, dito isso, vamos agora dar uma recapitulada. Então a gente aprendeu a palavra self-reliance, que significa, dependendo do contexto, autoconfiança, autossuficiência, independência ou autonomia. Self-reliance. E ainda também counting, que pode ser contagem, contar. No nosso contexto, ela está significando contar com alguma coisa ou com alguém. Ou ainda poderia ser contando, alguém contando alguma coisa. Também vimos a palavra yourself, que é si mesmo, si próprio, você mesmo. Dependendo do que você quer comunicar, é só você trocar aqui, ó. Do your vem para my, para her, para him. E mais ainda, aprendemos a palavra whatever, que é o seja lá o que for, ou seja lá qual for, qualquer que seja. E dependendo como você viu anteriormente, ele pode assumir mais significados para se moldar ao contexto. Então ele meio que tem uma certa versatilidade, digamos assim. E a palavra knowing. Knowing pode significar tanto saber ou sabendo. O contexto vai te indicar qual é o melhor uso. No nosso contexto original aqui é o saber. Ou ainda estar ciente. E a palavra consciously. Esse consciously é o conscientemente ou a par da situação. Vimos também que só de você tirar o sufixo ly, a gente aprende uma outra palavra. Conscious, que é consciente. Voltando aqui, consciously, conscientemente. E também a palavra decisions, que são decisões. E ela pode ser substituída, dependendo do contexto, por choices, escolhas. Também a palavra result, que significa resultado. Vimos também que ela pode ser substituída por outcome, que também significa resultado. E por último, yesterday, que significa ontem, mas dependendo do contexto, ela ganha essa conotação de in the past, no passado, previously, anteriormente, e por aí vai. Então aqui alguns vocabulários que eu destaquei, mas você não aprendeu só isso. Você viu muitos outros, porque eu não separei todos os vocabulários aqui, apenas alguns. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir de novo o mesmo áudio, você vai ver que o seu entendimento será muito melhor. E depois disso, aí é você se envolver, é você praticar a repetição. Vamos lá? Self-reliance is basically counting on yourself, taking responsibility for whatever happens to you, knowing that you have consciously made the decisions that are now affecting you, knowing that what is happening now, today, is the direct result of your activity, what you did yesterday. Então, um conteúdo legal aqui, diga-se de passagem, né, uma fala muito boa, só que é o seguinte, aqui ele tem um contexto, eu só tirei um trechozinho para quem quiser, é bom você ver o vídeo inteiro para saber o que de fato ele está
falando, porque o que me interessou aqui, trazer aqui, foi só esse trecho para o nosso aprendizado. Você pode pesquisar aí Jim Rohn, Self-Reliance, e aí vai aparecer aí no YouTube para você, tá? Beleza, então é isso aí, espero que você tenha gostado do conteúdo, porque aqui nos proporcionou bastante aprendizado, pelo menos em minha opinião. E, de novo, tradução é sua ferramenta aliada. Ela é boa, é maravilhosa e é ela que vai fazer você compreender. Ela é sua referência. Porque você não vive num lugar onde se fala o inglês o tempo inteiro e você está rodeado ali que é só inglês. Então, nesse caso, é tradução que vai salvar a sua vida, beleza? Espero que tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar aprendendo inglês. Até lá!